Fala, jovem, beleza? Vamos resolver aí mais uma questão envolvendo o assunto de estequiometria. Especificamente, essa questão é uma questão que envolve pureza e rendimento em uma forma muito interessante. Por que isso? Normalmente, as questões que envolvem pureza e rendimento, eles dão um reagente para você e pedem o produto levando em consideração que aquele reagente não era puro, ele era impuro, e eu gostaria de chegar ao produto e ainda levando em consideração que o rendimento. Então tem muitos pontos interessantes nessa questão, porque ela envolve estequiometria, envolve pureza, envolve rendimento, porém num formato diferente. Por quê, Jonas? Porque essa questão ela vai fazer um processo inverso. Ela vai dizer quanto foi produzido e quer saber quanto de reagente foi necessário e quanto da mistura que contém esse reagente eu precisava ter. Então, ela tem uma complexidade de interpretação que vale muito a pena darmos atenção. Tudo bem? Então vamos lá. A hidrazina, N2H4, e o peróxido de hidrogênio H2O2 têm sido usados como combustíveis de foguetes. Eles reagem de acordo com a equação. A equação, como vocês podem notar, já está balanceada. Beleza. A reação de hidrazina com 75% de pureza, então entenda que essa hidrazina com 75% de pureza é somente essa parte aqui, ó. É o N2H4. Tudo bem? Essa é a hidrazina com 75% de pureza. Com peróxido de hidrogênio suficiente, então a reação dela com peróxido de hidrogênio, que é esse daqui, suficiente, o que isso está dizendo para você? Para você não se preocupar com o peróxido de hidrogênio, é isso que está dizendo. Por quê? Que eu tenho dele suficiente para consumir completamente essa hidrazina com 75% de pureza. Isso aqui, ó, equivale a 75% da hidrazina original. É isso que pureza está dizendo. E como que eu vou chamar a hidrazina original, Jonatas? Se ela não é 100% pura, pessoal, é porque ela é uma mistura. E toda mistura também pode ser chamado de impureza. Olha que interessante. Então, a hidrazina com 75% de pureza, o 75% é só essa substância. Porém, o 100% é quem? É só essa substância? Não. É a hidrazina que vamos chamar de impura. Por que eu vou chamar essa hidrazina que corresponde a 100% de impura? Porque ela é uma mistura. A parte pura dessa hidrazina corresponde a quanto? A 75%, que é exatamente a parte que vai efetivamente participar da reação. Em seguida, ele fala que formou 3,78 kg de ácido nítrico. Esse é o ácido nítrico. E disse que essa reação ocorre com um rendimento de 80%. Outra informação preciosa. Então veja o seguinte, ele vai perguntar, na letra A massa em gramas da hidrazina impura utilizada. A hidrazina impura utilizada é o todo, é a mistura original, da qual 75% de fato reage. Então, para eu achar essa hidrazina impura, primeiro eu tenho que achar os 75%, a parte pura que reagiu. Então, primeiro passo, eu achar a quantidade de N2H4 que foi necessário, que é um 4, tá, gente? Que foi necessário para a formação do quê? Para a formação de 3.780 gramas. Por quê? Porque é 3,78 quilos. E como ele pediu uma massa em grama, eu vou trabalhar com grama, que pode ser que seja mais fácil para a gente resolver. Do ácido nítrico. Foi isso que foi produzido. Então, eu quero saber quanto de hidrazina, primeiro,
a parte pura, para depois eu chegar à parte impura, que é o total. A hidrazina impura é a mistura toda. É a hidrazina com aquelas impurezas que ela tem. Porém, só reage a parte pura, os 75%. Então, preciso que você entenda que o que eu vou achar aqui é os 75% do todo. Tudo bem? Beleza. Então, quem são os dois envolvidos nesse processo reacional? A hidrazina e quem? O ácido nítrico. E qual é a proporção dos dois? A proporção, ela está sempre dando quantos mols de um é necessário para formar o outro. E qual é a relação entre eles dois? Eu preciso de 1 mol de hidrazina para formar 2 mols de ácido nítrico. Aí você fala, mas não tem também os 7 mols de água oxigenada? Não importa para a gente, porque eu já sei que eu vou ter ela suficiente para consumir completamente a minha hidrazina. Você não precisa de todos os reagentes para fazer uma relação estequiométrica. Para fazer uma relação estequiométrica baseada em uma reação química, basta sempre analisar os envolvidos. Só a relação entre os dois é suficiente para que você consiga fazer a questão. Então não invente, não complique. E o balanceamento está dando para você sempre a relação em mols. Aí eu pergunto a você, a relação aqui em cima que eu estou procurando está em mols? Não, está em massa. Como é que eu transformo um mol em massa? Eu tiro a palavra mol, aquela de 1 mol para 2 mols, e coloco o seu equivalente. O seu equivalente em massa para o mol é a massa molar. Qual é a massa molar da hidrazina? 4 vezes 1 do hidrogênio, 4, né? Com 2 vezes 14 do nitrogênio. 2 vezes 14 dá quanto, gente? 28. 28 com 4 dá 32. Então, a minha relação em massa de 1 mol seria o mesmo que 1 vezes 32 gramas. Está para 2 mol, só que em massa eu tiro a palavra mol e ponho o equivalente do mol. Qual é a massa molar do HNO3? 3 vezes 16, 48. 48 com 14, 62. 62 com 1, 63 gramas. Eu tenho já a minha regra de 3 quase plenamente montada. Por que quase? Porque tem um negócio chamado rendimento envolvido nessa reação. E aí preste muita atenção. Quando eu obtive os 3.780 gramas de HNO3, eu obtive levando em consideração que a reação teve 80% de rendimento. Porque se ela tivesse tido 100%, seria mais. E quando eu estou analisando aqui embaixo a minha relação estequiométrica, eu estou fazendo ela como se fosse 100% de rendimento. Porém, eu não posso fazer isso porque o produto que eu encontrei aqui em cima, ele é um produto que foi obtido a partir de uma reação que teve um rendimento de 80%. Como é que eu faço a minha relação aqui embaixo ficar correta então? Coloco ela, levando em consideração que o rendimento também seria de quanto? 80%. Então basta multiplicar por 0,8, que é 80%. Se isso aqui seria 100%, então como esse valor aqui foi obtido a partir de um rendimento de 80%, eu vou simular embaixo, baseado na minha equação, também em 80%. Até aqui seria 100%, multiplicando por 0,8 eu estou levando em consideração 80%. Agora é só continha, gente. Multiplicou cruzado, você vai achar que x é igual a 1.200 gramas de hidrazina. Só que esses 1.200 gramas não é a resposta, porque esses 1.200 gramas é só a hidrazina pura, que corresponde a 75%. A hidrazina impura é o todo, é o 100%. Então eu venho aqui e vou achar o y. E o meu y, resolvendo essa conta, será de 1.600 gramas. Essa é a resposta. Que questão boa, né? Que letra bem formulada, bem alto nível envolvendo rendimento e pureza.
A letra B fala assim: determine a massa em gramas de água formada. A língua portuguesa não foi a melhor nessa questão. Poderia falar de água formada na questão, mas é óbvio que se eu estou resolvendo a questão, faz referência a ela. E aí, eu preciso que você entenda o seguinte. Eu preciso que você entenda que se eu tenho já a letra B, ela é independente da A, olha que legal. Se eu já sei que foram formados 3.780 gramas de ácido nítrico, qual é a relação do ácido nítrico da água? Eu não tenho nos produtos? A pergunta dele é: quanto de água foi formado nesse caso? Em que caso? Quando você produziu 3.780 gramas de HNO3. Entenda, quando você produziu 3.780 gramas de HNO3, inevitavelmente, de acordo com a equação que foi dada, você produziu água também. E a letra B está perguntando isso. Quanto? Se eu produzir 3.780 gramas de HNO3, quanto de água eu produzi? Cuidado para não errar aqui. Muita gente acha que aqui eu tenho que usar o fator 80% também. Lê do engano. Por quê? Porque a água é um produto assim como o HNO3, correto? Então, eu já no HNO3 tenho um fator de 80%. Então, a massa de água que eu vou achar também já está em 80% de rendimento, porque a relação estequiométrica ela se mantém entre os produtos da reação. Entenda, a estequiometria dos produtos vai ser mantida, porque se o rendimento foi de 80% para um produto, também foi de 80% para o outro. Então, a proporção entre os dois ela é mantida igualzinho. Ou seja, bastava aqui embaixo eu fazer o quê? Qual é a relação do ácido nítrico com a água lá em cima? Bom, eu tenho que a relação é de 2 mols de ácido nítrico para o quê? Para 8 mols de água. Só que aqui em cima eu estou usando massa, aqui em cima eu estou usando massa, eu vou tirar a palavra mol e colocar equivalente em massa. Qual é o equivalente em massa do mol? Massa molar. Qual é a massa molar do HNO3? Já achamos na letra A, 63 gramas. Qual é a massa molar da água? 18 gramas. 2 vezes 1 mais 16. Ô Jonatas, não seria mais fácil eu falar que a proporção é de 1 para 4? Seria, sem dúvida nenhuma. Mas é que eu gosto de escrever assim para você sempre entender da onde que vem a linha que constrói a regra de 3. Ela vem sempre da reação química. Sempre a proporção em mols e depois eu tiro a palavra mol e substituo pelo seu equivalente que a questão quer trabalhar, que no caso aqui foi massa, porém podia ser número de moléculas, poderia ser volume molar. Então, sempre o 2 para 8 é mantido. O mol é que pode ser substituído pelos seus equivalentes em volume, em massa, em quantidade de moléculas e por aí vai. Bom, evidente que nessa conta aqui você poderia cortar o 2 com 8, ficaria 1 e 4. E resolvendo essa conta todinha aí, pessoal, se você for fazer aí bonitinho essa conta, né, achar o valor exato, é claro que se fosse uma questão múltipla escolha, a gente poderia tentar aproximar algum valor para facilitar a nossa conta, olhando as respostas, isso é um recurso muito, mas muito importante. Mas nesse caso, como a questão é discursiva, então de repente você faz a continha bonitinho, se fosse uma prova discursiva, você ia ter que fazer ela bonitinha para agradar o teu professor. De um modo geral, os professores gostam que as contas não sejam arredondadas. Então você faria exatamente isso. Você faria a conta perfeitinha nesse caso aí. E fazendo a conta perfeitinha, pessoal, o que que você ia achar? Você ia achar que a quantidade de água formada é de 4.320. O resultado dessa regra de 3, 4.320 gramas. E essa é a resposta da letra B. Questão excelente. Quem consegue fazer essa questão sozinho,
está muito bem preparado para uma prova que envolve estequiometria, pureza e por aí vai. Beleza? Show de bola!